Bem-vindos ao nosso canal YouTube nessa minissérie especial, os livros de 2022, para você aproveitar aí nas férias vindouras. No nosso primeiro episódio, vamos falar de 3 livros que versam sobre o Brasil, sobre a situação contemporânea, sobre a relação entre psicanálise e teoria social, a gente poderia dizer assim. A começar por esse livro muito bem produzido, muito lindo, uma capa diferente, organizado pela Fabiane Seixas, que psicanalista, que trabalha, tem uma ampla presença no campo da literatura, né? E que pela editora Instante publicou Depois do Fim, né? Conversa sobre literatura e antropoceno. E ela reuniu aqui um conjunto muito interessante de autores discutindo o que é esse conceito importante para a teoria da sustentabilidade, para a teoria ecológica, né? Então a gente vai ter a Giovanna Madalosso falando de quando a ficção não é o bastante. O Itamar Vieira Júnior, né, esse de Torto Arado, celebrado autor brasileiro, falando sobre equidade, essa questão tão interessante, a diferença entre igualdade e equidade, como é que isso tem incidido nos debates aí antirracistas brasileiros no contemporâneo, junto com o Daniel Munduruku, que trabalha com literatura indígena, né, com a Ana Rucher, a minha querida Ana Rucher, que já tivemos juntos aí debatendo ficção científica e psicologia e psicanálise, né? Floresta é o nome do mundo, um texto muito bacana da Ana, né? Paula Carvalho falando do deserto que invade Paris, que é o mesmo falando sobre os estrangeiros em nossa própria morada, né? É um trabalho, vamos dizer assim, que aproveita as ideias lá do Heimlich, do estranho familiar, para pensar o que seria essa versão do antropoceno a partir do Humboldt, né? Eu pego esse teórico alemão para falar sobre isso. Aí tem a Micheline Veruschi falando sobre a queda do céu, o Túlio Custódio, nosso querido Túlio, né? Ex-aluno do Latesfip, né? Falando do Vamos Lá. Paulo Scott, premiado, autor da literatura brasileira, falando da linguagem, intemperança e direito à literatura, esse direito tão importante, né, salientado pelo Antônio Cândido. Maria Esther Maciel, falando das fronteiras do humano e do não humano, essa grande questão aí que vem do Peter Frey, passa pelo Derrida, né? A própria Fabiane Seixas, sobre os ossos dos mortos. Aurora Bernardino, ecocrística e antropoceno. E a também querida amiga Natália Timmerman, psiquiatra, que tem feito um ótimo trabalho falando sobre as relações entre literatura e saúde mental com esse texto, né, O Tempo da Ficção e o Fim dos Tempos, abordando como o nosso déficit de ficcionalidade tem interferido na redução da experiência, no empobrecimento da experiência e nos tempos odiosos, né? Depois do Fim, esse livro sensacional, editora Instante, recomendo para vocês. Numa linha semelhante, mas um pouco mais concentrada no desastre brasileiro, a gente tem O Brasil em Tempos Sombrios, né? Uma coletânea que saiu pela editora Liber Ars, onde a gente tem diversos autores discutindo a brasilidade em crise nesses tempos de democracia reduzida, de democracia customizada. Então temos nomes expressivos aqui, Mir Sader, da filosofia política, Ascensão e Caráter do Bolsonarismo, pelo Daniel Arão Reis, esse lutador, né, da discussão sobre a ditadura. A gente tem o trabalho de Jailson Pereira da Silva, Que Horas a Democracia Volta, né? E outros aqui que me parecem assim fazer um retrato do Brasil em virada do bolsonarismo para alguma outra coisa. Eu contribuo com um pequeno ensaio chamado O Tosco Brasileiro na Filosofia e nas Artes, onde eu falo criticamente de como se definir um estilo, né? Um estilo bolsonarista nas artes, né? Que a gente pode associar com a ideia de
tosco. Tento diferenciar aí o tosco do precário, o tosco da gambiarra, o tosco da nossa capacidade de inventar soluções improváveis, né? E tem o tosco, né? É o bolsonarismo enquanto estética regressiva, necropolítica, enquanto estética, vamos dizer assim, da degradação da democracia, né? Quem quiser se aprofundar nisso, tem um vídeo no nosso canal aqui, o Bully vai pôr o link para vocês, sobre o tosco, né? Como é que ele apareceu aí nos nossos debates com os olavistas e quejandos. Outro trabalho que eu acho que compõe esse espectro de discussões é um trabalho organizado pelos meus amigos lá da Teoria das Relações Públicas, né? Clotilde Pérez e Eneus Trindade. Dois autores e amigos queridos, trabalham com análise de discurso, trabalham com moda, trabalham com consumo de luxo, trabalham com, nesse livro, mediações, perspectivas plurais, né? Então a gente tem a Lúcia Santaella, essa querida, né, grande teórica brasileira da semiótica, da PUC, Roberto da Mata, esse antropólogo também bastante conhecido, e é um trabalho que reúne várias versões sobre a noção de mediação, né, de mídia. O que exatamente isso significa no contexto jurídico, no contexto psicanalítico, no contexto das linguagens que se interpenetram, né, no contexto da perda de mediação, que redunda em exponenciação de conflitos, como a gente tem visto aí no Brasil dos últimos 4 anos. Então contribuo nesse livro com um texto sobre a mediação entre a cura psicanalítica, né, entre o conceito psicanalítico de cura, e a emergência de uma prática ligada ao mundo das artes, que é a curadoria. No meu entender, há relações muito próximas entre essas duas práticas, né? Relações de homologia, claro, mas entendo que cada vez mais a museologia e as montagens e a curadoria de obras e de exposições, ela é a escuta do sofrimento, ela é a escuta do mal-estar, ela é organização da contradição social em novas formas de linguagem. Então, aprofundo um pouco essa ideia nesse trabalho que saiu pela querida editora Estação das Letras e Cores, né? 2023, Clotilde Pérez e Eneus Trindade, o Mediações, Perspectivas Plurais. Então, quem quiser mais indicações sobre psicanálise, teoria social, teoria da linguagem, clique aqui no Aqueronta Movebo e receba mais pacotes midiáticos.